Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma audiência pública, transmitida aqui pelo canal do Brasília Ambiental. Hoje nós teremos a apresentação e discussão do Estudo de Relatório de Impacto de Vizinhança, o RIV, para parcelamento de solo urbano, do empreendimento denominado Vila do Bosque, localizado na região do Jardim Botânico, no quilômetro 16 da Fazenda Taboquim. Em virtude das medidas de enfrentamento, como medida de precaução frente à emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, e visando a maior participação de toda a comunidade, a audiência pública está se dando de forma online desde 2020, com a transmissão pelo nosso canal no YouTube. Hoje, no dia 5 de julho de 2022, começando agora às 19 horas, e o encerramento previsto para 21h45. E nesse tempo já está incluído os 15 minutos de intervalo, que entre a exposição e a realização do momento de perguntas. Bom, o embasamento legal para essa audiência pública se dá através da nossa Instrução Normativa de 2020, que institui as audiências públicas virtuais, e as legislações federais também, como a Resolução CONAMA, que trata também da matéria. Os dados gerais desse processo consistem basicamente na identificação, do requerente, do empreendimento. Então, o processo de licenciamento ambiental, que corre hoje no Brasília Ambiental, o número dele é 391-0000-1739/2020-06. O empreendimento se denomina Vila do Bosque e se localiza na região do Jardim Botânico, quilômetro 16 da Fazenda Taboquim. O tipo de licença que é requerida nesse momento é a licença prévia. Atividade, parcelamento do solo. O interessado, o empreendedor nesse caso, INCO Empreendimentos Imobiliários S.A. E a empresa responsável pela elaboração do estudo e do relatório é a Progeplan, Engenharia Ambiental Limitada. O aviso da audiência pública foi devidamente dado publicidade conforme os dispositivos das leis vigentes e conforme a Instrução Normativa de 2020, que eu falei ainda há pouco. O objetivo dessa audiência pública é aberta a qualquer interessado e qualquer participante que quiser se manifestar pode, através do nosso canal e dos nossos meios, dos veículos de WhatsApp e e-mail. Essa audiência tem o objetivo de apresentar o estudo de impacto de vizinhança, o RIV, referente ao licenciamento que está em curso hoje no Brasília Ambiental, com base na legislação ambiental vigente. Vale a gente relembrar aqui o processo de licenciamento ambiental, que ele ocorre em 3 fases para essa atividade de parcelamento do solo, ou seja, primeiramente a licença prévia, depois a de instalação e finalmente a de operação. Nesse momento a gente está na fase prévia ainda. Na fase prévia a gente tem a viabilidade ambiental desse empreendimento, na fase de instalação as obras são autorizadas propriamente ditas, e na operação o empreendimento passa a funcionar, ou seja, ele está liberado para a habitação. Essa audiência está sendo transmitida pelo nosso canal, no YouTube, e quem tiver acesso à internet e quiser participar, também vai estar sendo transmitida no seguinte endereço: Salão da Assembleia de Deus, no Jardim Botânico, localizada na quadra 1, etapa 1, rua 1, lotes 289/305, no Jardim Botânico. Para a manifestação da comunidade através de perguntas e sugestões, a gente disponibilizou alguns canais para vocês. Então, temos o WhatsApp, o telefone é 61 99 248 9698. Pode ser enviado em formato de texto ou áudio. Os e-mails para contribuições também vão ser recebidos, através da conta licenciamento.ibram@gmail.com. E lá a gente tem um formulário no nosso site, no site ibram.df.gov.br, no qual vocês podem fazer o download desse formulário, fazer o preenchimento mais detalhadamente e encaminhar através desse e-mail que eu falei. Vou repetir aqui, licenciamento.ibram@gmail.com. Esses canais também estão na descrição aqui do vídeo. Esse chat aqui do YouTube também pode ser utilizado para manifestações, principalmente perguntas. A gente só pede que vocês se identifiquem com o nome, sobrenome, de preferência, e se são da comunidade, ou se são moradores da região, enfim.
algum tipo de identificação nesse sentido. Qualquer pessoa pode se manifestar na audiência pública, dessa forma online. Então, a gente tem esses canais à disposição, mas aqueles que, por um acaso, não conseguirem se manifestar ainda durante o tempo da audiência, podem fazer isso posteriormente, sem nenhum problema. Todas as manifestações que forem enviadas após a audiência pública serão respondidas por e-mail e podem ou não compor o rol de documentos que vão ser encaminhados para o empreendedor para sugestões. Em relação às manifestações de caráter técnico, elas vão se restringir aqui basicamente às atividades que o Brasília Ambiental desempenha e aos aspectos que são avaliados nesse licenciamento, ou seja, os impactos ambientais, os impactos sobre a fauna, sobre a flora, o solo, a água, e etc. Manifestações que divirjam muito desse assunto podem não ser sanadas aqui nesse fórum, mas fica à disposição do empreendedor para sanar em outro momento ou outro fórum. Se não houver tempo para responder a todos os questionamentos, eles serão respondidos, incluídos na ata posteriormente, tudo bem? Mas eles ficarão formalizados no processo que hoje está em curso aqui. Independente de ter participado ou não da transmissão, qualquer cidadão poderá, no prazo de 10 dias, encaminhar suas contribuições, como eu havia falado, e o e-mail é sulam@ibram.df.gov.br. E eles serão respondidos e serão publicados em até 30 dias após a data da realização dessa audiência. Mais informações podem ser verificadas no regulamento dessa audiência, que também está disponível no site do IBRAM. Essa audiência tem a duração de 2 horas, sendo possível o seu encerramento antecipado, caso não apareçam perguntas no tempo que está estabelecido. E atingido o tempo máximo de duração, o presidente da sessão também poderá prorrogar o seu término por mais 30 minutos. E a audiência será dividida em 4 blocos. A abertura, que inclui a leitura desses itens que eu estou aqui esclarecendo a vocês. Depois a exposição técnica, que é feita pela equipe que elaborou o estudo ambiental. E ela vai de 30 minutos em média, mas pode ser estendida para mais 15 minutos. Depois dessa exposição tem um intervalo de 15 minutos, que nós reuniremos aqui as perguntas, os questionamentos. E, por fim, o quarto momento e o último é a resposta a esses questionamentos que foram encaminhados aqui através desses canais. A exposição técnica será feita pela Progeplan. O senhor Abel Eustáquio Soares é biólogo, superintendente e coordenador técnico. O senhor Eric Marcel Silva Viana, engenheiro ambiental e diretor da Progeplan. O senhor Fabiano Guimarães Fará é o representante legal do empreendimento. O senhor Janderson Queiroz, arquiteto e urbanista. E agora a gente vai passar a palavra, então, para o senhor Abel, para a apresentação do estudo, e ele é o coordenador do estudo, e vai fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. Meu nome é Abel, biólogo, sou superintendente da Progeplan Engenharia e Meio Ambiente, a empresa responsável pela elaboração dos estudos ambientais referente ao parcelamento de solo urbano Vila dos Bosques, a qual vamos dar publicidade por meio da realização da presente audiência pública. Conforme já colocado pela representante do IBRAM, trata-se do parcelamento de solo urbano Vila dos Bosques, localizado na região administrativa do Jardim Botânico. O processo no IBRAM é o 00391 00001739 2020-06. A área total do parcelamento é uma área de 20,6 hectares. O interessado é a INCO Empreendimentos Imobiliários e o responsável técnico pela elaboração do estudo é a Progeplan Engenharia Ambiental.
Para a elaboração desse estudo, foi utilizada uma equipe técnica multidisciplinar, composta por diversos profissionais das mais diversas áreas. O processo teve abertura no dia 5/3/2020. O termo de referência que serviu de embasamento para a elaboração dos estudos ambientais foi emitido no dia 3/9 e o RIV foi protocolado no dia 21/9. Antes de iniciarmos a apresentação do estudo ambiental que foi realizado, é importante a gente dar um pequeno passo para trás para a gente entender rapidamente os passos do licenciamento ambiental. Tradicionalmente, o licenciamento ambiental trifásico ele é composto de 3 fases. A fase de licença prévia, comumente chamada de LP, que aprova a localização e a concepção do empreendimento. A fase de licença de instalação, que autoriza o início das obras, e a fase de licença de operação, que autoriza o funcionamento do empreendimento. Nós estamos na primeira fase do licenciamento ambiental, que é a fase de obter a LP, onde o IBRAM está analisando a viabilidade do empreendimento, tendo como base o estudo ambiental que foi elaborado pelos nossos técnicos ambientais. Entre a fase de LP e de LI, existe a audiência pública, que é o que nós estamos realizando agora, que nada mais é do que uma reunião pública aberta e acessível, destinada a esclarecer dúvidas e recolher críticas ou sugestões acerca do processo de licenciamento ambiental, expondo aos interessados informações sobre sua atividade, sobre o empreendimento e sobre todas as atividades que serão realizadas durante a instalação e operação do empreendimento. Entrando um pouquinho agora no estudo ambiental, eu vou falar um pouquinho da localização, que é para que a gente possa se localizar e se situar. Esse empreendimento está localizado na região do Jardim Botânico, conforme a gente pode visualizar nessa imagem. Aproximando um pouquinho mais, o acesso se dá pelo balão da PCT, onde a gente acessa a Avenida Jardim Botânico. Após a portaria do condomínio Jardim do Lago 2, a gente toma a esquerda, entrando na Avenida da Forquilha, seguindo direto até a gente acessar a poligonal do empreendimento, conforme a gente pode visualizar aqui nessa projeção. Em relação ao zoneamento ecológico e econômico do Distrito Federal, o empreendimento está localizado na Zona Ecológica e Econômica de Dinamização Produtiva, a ZEDPE. Entre as principais diretrizes dessa zona, podemos citar: promover a geração de emprego e renda, promover a redistribuição das atividades produtivas, garantir a multifuncionalidade na oferta de lotes urbanos, implementar a interligação viária entre as novas centralidades propostas e estimular a adoção de novas tecnologias edilícias e arquitetônicas e assegurar a implantação do sistema de áreas verdes permeáveis intraurbanas. Essas são as principais diretrizes da zona ecológica econômica onde o empreendimento está localizado. Aprofundando um pouquinho mais no zoneamento ecológico econômico do DF, o empreendimento está localizado na subzona de dinamização produtiva com equidade 7, que ela é destinada principalmente à qualificação urbana, ao aporte de infraestrutura e à garantia da gestão do alto risco de erosão e de assoreamento do Rio São Bartolomeu. Podemos citar como principais diretrizes dessa subzona o fortalecimento do monitoramento, do controle e da fiscalização dos parcelamentos irregulares de solo nas áreas de nascente do Rio São Bartolomeu e seus tributários, e também a proteção e recuperação dos córregos e tributários do Rio São Bartolomeu. Em relação ao zoneamento da APA do São Bartolomeu, mais de 90% da poligonal do parcelamento está inserido na Zona Especial Ambiental, a famosa ZOEA, onde é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade demográfica. Porém, como podemos observar na imagem que está sendo projetada, uma pequena porção do parcelamento, inferior a 10% da sua poligonal, está localizada na zona de conservação da vida silvestre. Porém, é muito importante a gente ressaltar e destacar que esse pequeno trecho localizado na ZCVS são trechos constituídos de APP do córrego que margeiam o empreendimento. Portanto, não são áreas passíveis de parcelamento. Como principais normas da ZOEA, podemos citar a impermeabilização do solo máximo, que fica restrita a 50% da área total da gleba parcelada,
E as áreas não impermeabilizadas devem ser compostas de, no mínimo, 80% de áreas com remanescente de cerrado já existente na gleba, a ser parceladas e protegidas a partir da criação de RPPNs, que são reservas particulares do patrimônio natural. Tendo essa normativa do zoneamento em mãos, está sendo proposta a criação de um RPPN dentro da área do parcelamento. Conforme a gente pode observar na imagem que está sendo projetada, essas áreas marcadas em verde são as áreas que nós estamos propondo para serem criadas as RPPNs, atendendo ao zoneamento da APA do São Bartolomeu. Bem, com base no diagnóstico ambiental, que nada mais é do que uma atividade técnica a ser desenvolvida no estudo, que deve incluir a completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto, considerando o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico. Em suma, o diagnóstico ambiental nada mais é do que um retrato que nós traçamos sobre a região para que a gente possa ter um embasamento e poder discutir os possíveis impactos ambientais que a instalação e operação desse empreendimento irá causar na região. Para que a gente tenha esse embasamento técnico, a gente precisa desenvolver esse retrato, esse diagnóstico ambiental da região. E o primeiro passo para a gente desenvolver esse diagnóstico, esse retrato da situação atual da região onde o empreendimento vai ser implementado, é a gente definir nossas áreas de estudo. E essas áreas de estudo a gente costuma chamar de áreas de influência. As áreas de influência ambiental de um projeto ou de um empreendimento correspondem ao espaço físico, biológico e socioeconômico suscetível de alteração como consequência da implantação e operação do empreendimento. A determinação da área de influência é de extrema importância, uma vez que ela delimita a abrangência do diagnóstico ambiental, os custos para a elaboração dos estudos, as medidas do plano de gestão ambiental e servem como embasamento para o prognóstico ambiental, que a gente vai discutir logo mais, durante o decorrer dessa audiência pública. No caso desse empreendimento, nós definimos 3 áreas de influência. A primeira delas foi a área diretamente afetada, que nós chamamos de ADA. A ADA foi definida como a planta urbanística do empreendimento, onde haverá interferência direta dos impactos resultantes das obras de instalação e operação do empreendimento. Nós também definimos a área de influência direta, a chamada AID, que nesse caso foi considerada como a poligonal do empreendimento e as vias onde haverão intervenções. E por último, nós definimos uma área de influência mais abrangente, que é a chamada área de influência indireta, AII. Para o meio físico e biótico, nós definimos a AII como a subbacia do Ribeirão Taboca. E para o meio socioeconômico, nós definimos a AII como a região do Jardim Botânico, pois ela sofrerá impactos sociais com a instalação do empreendimento no que tange a demanda por serviços, mobilidade urbana, infraestrutura, segurança, escolas, comércio. Falando um pouquinho mais do diagnóstico, do retrato que nós fizemos da região, a gente vai começar pelo retrato do meio físico. Dentro desse diagnóstico do meio físico, nós estudamos o clima, em relação à pluviometria, à temperatura, à evaporação, à umidade. Nós também fizemos um estudo sobre a geologia do local, que nada mais é do que o conhecimento do substrato rochoso da região, sobre a geomorfologia, que é a forma de relevo, e sobre a dinâmica do relevo, para a gente determinar qual era a possibilidade daquele empreendimento estar influenciando algum tipo de processo erosivo na região. Nós também estudamos a pedologia, que são os tipos de solo existentes na região, os aspectos geotécnicos, a suscetibilidade a processos erosivos na região, a qualidade da água do curso hídrico que margeia o empreendimento, se é uma água de boa ou má qualidade, e também a presença ou ausência de cavernas na região. Aqueles interessados que desejam conhecer todos esses aspectos de forma mais detalhada podem acessar o estudo que está disponível no site do Brasília Ambiental. Lá vocês podem mapear, podem conhecer todas essas características da região. Como o nosso tempo na audiência é um pouquinho curto, eu vou tratar só sobre os principais aspectos e os detalhes podem ser conhecidos no RIV, que está disponível no site. Bem, falando um pouquinho dos tipos de solo presentes na região,
nós identificamos 3 classes de solo dentro da poligonal do empreendimento, que foi o cambissolo álico, o latossolo vermelho-amarelo álico e o argissolo vermelho-amarelo eutrófico. Foram as classes de solo presentes na poligonal do empreendimento, conforme a gente pode ver na imagem que está sendo projetada. Em relação à qualidade da água, nós realizamos amostragem em 3 pontos, em 3 tributários na região, conforme a gente vê na imagem. Foram analisados 15 parâmetros físico-químicos e biológicos para a gente poder determinar qual era o padrão de qualidade da água existente na região. Isso é importante para a gente conhecer futuramente se o empreendimento trouxe algum decréscimo na qualidade da água existente na região. E os resultados que nós obtivemos através desse estudo de qualidade da água, que dentre esses 15 parâmetros que nós analisamos, somente 3 parâmetros apresentaram inconformidades em relação à resolução CONAMA 357, que baliza a qualidade da água superficial nesses estudos que nós estamos realizando. Em suma, de 15 parâmetros, 3 apresentaram alguma inconformidade. Nós também analisamos a susceptibilidade a processos erosivos na região, e o resultado que nós obtivemos por esse estudo foi que 79,6% da área total da poligonal está inserida em áreas consideradas moderadas a pouco suscetíveis a processos erosivos. Nós também analisamos o padrão de declividade na região. Cerca de 40% da ADA é composta por declividades acima de 30%, porém, é muito importante a gente ressaltar que a maior parte dessas áreas com declividade acima de 30% está localizada na futura RPPN que vai ser criada. Voltando um pouquinho aqui, ficou um pouquinho fora de ordem, dos 15 parâmetros que nós analisamos em relação à qualidade da água, os 3 que apresentaram inconformidades em relação à resolução CONAMA, que é a resolução balizadora, foram o fósforo total, a qual nós atribuímos ao despejo doméstico de esgoto, no ribeirão que nós analisamos, nos tributários, o nitrogênio total, também que está relacionado à contaminação por esgotos domésticos, e os coliformes termotolerantes, que também estão relacionados a despejo de esgoto doméstico nas águas que nós analisamos, nos tributários. Falando um pouquinho mais do estudo diagnóstico do meio biótico, que nada mais é do que o estudo da fauna e da flora existente na região. Para a flora, nós realizamos um inventário florestal que contemplou toda a poligonal do parcelamento. Nós adotamos a metodologia de parcelas fixas. Para a área de cerradão, nós alocamos 4 parcelas de 20 por 50. Para a área de cerrado, sentido restrito, nós alocamos 8 parcelas de 20 por 50. E na área de mata de galeria, nós alocamos 50 parcelas de 10 por 10, distribuídas em transectos. A área total de amostragem contemplou 1,7 hectare, o que corresponde a 8,4% da gleba total do parcelamento. Por meio desse inventário florestal que nós realizamos, nós conseguimos mensurar e quantificar o uso do solo dentro da poligonal. 2,8% da poligonal é composta de áreas antropizadas, 10% é composta de vegetação cerradão, 15% é composta de vegetação classificada como cerrado, 70% como área de transição entre mata de galeria e mata seca, conforme a gente pode observar na imagem que nós estamos projetando nesse momento. Tá? Nós conseguimos ver, por esse esquema de cores, a distribuição e as características do uso do solo predominante hoje na região de inserção do parcelamento. Também foi realizado... Em relação aos dados do inventário florestal, nós identificamos 2.425 indivíduos e 184 espécies de indivíduos arbóreos na região. Desse quantitativo que nós identificamos por meio do inventário florestal, 6 espécies são tombadas pelo decreto 39.469/2018. São as chamadas espécies protegidas. Também foi realizado um estudo da fauna presente na região. A principal fonte utilizada para esse estudo foi os dados provenientes do parcelamento Quinhão 16. Por meio dessa imagem a gente consegue entender por que a gente utilizou esses dados desse outro parcelamento. O parcelamento Vila dos Bosques está totalmente inserido dentro da poligonal desse outro parcelamento.
Como a gente fez um estudo muito grande, muito detalhado a respeito da fauna desse outro parcelamento, nós aproveitamos esses dados com a anuência do Brasília Ambiental. E por meio desses dados, nós identificamos, em relação à herpetofauna, os répteis, foram identificadas 19 espécies de répteis e anfíbios, nenhuma consta na lista de espécies ameaçadas. Em relação aos pássaros, a ornitofauna, foram identificadas 120 espécies de aves, distribuídas em 35 famílias, nenhuma consta na lista de espécies ameaçadas. E em relação à mastofauna, os mamíferos, foram identificadas 45 espécies de mamíferos, sendo o tamanduá-bandeira, a anta, o lobo-guará e o gato do mato considerados vulneráveis ou próximos de ser ameaçados de extinção, de acordo com a base de dados que nós utilizamos, que foi a da IUCN e a do MMA, do Ministério do Meio Ambiente. Nós também realizamos o diagnóstico do meio socioeconômico. Os estudos socioeconômicos eles podem ser definidos como um processo de conhecimento, de análise e de interpretação de uma determinada situação social ocorrente na região do Jardim Botânico, que foi a região foco do nosso estudo. Dentro da RA do Jardim Botânico, nós analisamos o contexto social e regional da região, a organização social, o uso e ocupação do solo, como ele se dá naquela região. Também foi analisado as características da população em relação a emprego, a renda, a escolaridade, a saúde, ao domicílio da população residente naquela RA. Nós analisamos também a infraestrutura urbana e regional, tal como a presença de escolas, de hospitais, de segurança pública, de transporte daquela população, a caracterização da economia local, questão de lazer e turismo. Tudo isso é importante para a gente entender qual é o impacto social que a inserção desse parcelamento vai causar nessa RA, na RA do Jardim Botânico. Para que a gente consiga mensurar os impactos da inserção desse parcelamento, a gente precisa analisar todos esses aspectos socioeconômicos que foram estudados e foram apresentados no RIV, que é o Relatório de Impacto de Vizinhança, que está em análise pelo Brasília Ambiental. Em relação à poligonal do empreendimento, nós analisamos o uso e a cobertura do solo e a infraestrutura local presente dentro da poligonal. Bem, falando um pouquinho dos aspectos socioeconômicos que foram estudados e analisados, em termos de escolaridade, segundo os dados levantados do PEDAD de 2018, 75% dos cidadãos com idade igual ou superior a 25% na RA do Jardim Botânico declararam ter ensino superior. Em relação à taxa de analfabetismo, a taxa foi baixíssima, em torno de 1,3% da população da RA. Com relação ao trabalho e renda da população do Jardim Botânico, quanto à formalização de trabalho, a maioria se declarou empregado, cerca de 58%, seguido dos autônomos, que foram cerca de 24%. A renda domiciliar média, calculada para a região, foi de R$ 15.621, e mais de 32% da população residente na RA indicou receber entre 5 e 10 salários mínimos como renda domiciliar total. Nós também analisamos as características das propriedades da região. 99% das residências são permanentes, dentre essas, 76% estão quitadas e são próprias. 87% são de alvenaria com revestimento e 97% declararam possuir o piso de cerâmica ou de madeira. Nós também analisamos a infraestrutura da RA. Em relação ao sistema de recolhimento de lixo, 70% dos moradores é atendido pela coleta seletiva, apenas 9% não é atendido por coleta seletiva. Em relação ao sistema de abastecimento de água da RA, 5% é atendido por poço ou cisterna, 17% por poço artesiano, 27% por captação de água da chuva e 80% pela rede geral da CAESB. E com relação ao sistema de esgotamento sanitário, 50% da RA é atendido pela rede geral da CAESB e cerca de 78% possui fossa séptica. Vou dar prosseguimento aqui na apresentação com a parte de infraestrutura e urbanismo. Eu vou convidar a professora Gianina para falar um pouquinho mais desses aspectos e em seguida eu retorno para finalizar falando do prognóstico ambiental e dos programas ambientais que serão desenvolvidos na região. Passo a palavra aqui para a professora Gianina.
Boa noite a todos e todas. Obrigada, Abel. Meu nome é Janina Picado, estou aqui como representante da equipe de projetistas de arquitetura, de urbanismo, na verdade, e de infraestrutura, deste parcelamento denominado Vila dos Bosques. Então, tendo em vista todas as condicionantes ambientais que o Abel acabou de expor, foram desenvolvidos os projetos técnicos, então, de urbanismo e infraestrutura. Eu vou começar pela parte do urbanismo, que é na sequência que se realiza o projeto, e depois eu passarei para a infraestrutura. O projeto, como já foi dito, a gleba tem uma extensão de 20,68 hectares, ou seja, 206.800 metros quadrados. Está localizada na região do Jardim Botânico, entre o Ribeirão Taboca e o córrego Forquilha da Taboca. Como pode ver aqui, nessa imagem, não está aparecendo, né? Mouse. Obrigado. Acho que você aperta. Onde? Nossa, tá bom. Vamos lá. Para o desenvolvimento do projeto urbanístico, nós consideramos, em qualquer projeto aqui no Distrito Federal, a gente considera as diretrizes urbanísticas emitidas pela SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Habitação. Tem diretriz urbanística geral, que é a DIUR, e tem diretriz urbanística específica para esse parcelamento, que é a DIUP. Então, aqui no caso, vamos falar das duas diretrizes juntas para não estender demais a exposição. Basicamente, o que as diretrizes definem para o projeto é a estrutura viária, estruturação viária do parcelamento, e definem um certo zoneamento, sendo que em cada uma dessas zonas que são delimitadas, são permitidos certos tipos de uso do solo, certos tipos de atividades, e em algumas há maiores restrições que outras em relação ao que pode ser desenvolvido em cada uma delas. Então, para o caso desse parcelamento, foi definida uma estrutura viária a partir de um eixo que é denominado de via de circulação, um eixo viário principal, digamos assim, estruturante, que já vem de fora da gleba, e uma outra via, que é uma via denominada via de circulação de vizinhança, do nível 1, que é equivalente a uma via coletora. Então, basicamente, o parcelamento teria que ter pelo menos essa via principal, que está em pontilhado amarelo com preto, e uma via secundária, digamos assim, coletora, que é essa via em pontilhado azul com preto. Tendo já com essas diretrizes principais e as condicionantes ambientais, foi desenvolvido, então, o que nós chamamos de plano de uso e ocupação do solo, o estudo preliminar de urbanismo, onde são definidos os tipos de uso e os lotes e as áreas verdes, áreas públicas desse empreendimento. No caso desse projeto, são 33 lotes com diferentes usos. Os usos são predominantemente, ou seja, o uso que ocupa mais espaço. No caso dos lotes, é o uso misto, onde o misto representa a possibilidade de se ter atividades comerciais e de prestação de serviços e habitação no mesmo lote. São esses lotes aqui em cinza, esses maiores em cinza, 1, 2, 3, 4 lotes. Tem também usos comerciais e de prestação de serviços, que são os que estão em vermelho, junto à via principal do empreendimento. E também tem esse lote menorzinho aqui em rosa, que também é de uso comércio e prestação de serviços. Também é permitido o uso institucional, né, que seria, por exemplo, escolas particulares, escolas de inglês, esse tipo de atividade. Clínicas privadas também são usos institucionais. E também tem os usos institucionais públicos, que ficaram localizados junto às vias estruturantes, ou seja, nessa via aqui principal, as manchas em azul são os lotes de institucional público, e também junto a essa outra via tem outros 2 lotes de usos institucionais públicos. Um pouquinho mais na frente eu vou explicar os percentuais de área que cada um deles ocupa. Temos também um pequeno grupo aqui, um conjunto de lotes
de uso residencial unifamiliar, ou seja, destinado à construção de casas unifamiliares, que é o denominado na LUOS, é o uso RO1. Essas siglas que estão aqui na legenda correspondem às siglas que se utilizam na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal para definir os tipos de uso permitidos. O achurado em verde nessa planta representa toda a área que será destinada à RPPN, que o Abel já abordou anteriormente, e essas áreas em verde sem achuração, os espaços livres de uso público, que são destinados, por exemplo, à implantação de praças e outras áreas verdes para o usufruto da população. São áreas públicas, então, toda essa área verde sem achura e as áreas em azul, além do sistema viário. No que diz respeito à inserção do parcelamento dentro do sistema viário da região, que é uma das questões principais colocadas nas diretrizes urbanísticas e no próprio zoneamento econômico-ecológico, esse parcelamento terá acesso, já foi dito, mas eu vou reforçar, ele terá acesso a partir do valão da ISAF pela DF-001, descendo por essa via aqui, que é a Avenida Jardim Botânico, e depois a Avenida da Forquilha, né? Até então o acesso para ele pelo extremo, digamos, sudoeste, né? E aí com aquela estrutura interna que já foi explicada, então se terá acesso a todos os lotes e a todas as áreas do parcelamento. No que diz respeito já ao dimensionamento das vias internas, né? Começando pela via de maior hierarquia, que é a gente denomina Avenida Jardim Botânico, ela tem aproximadamente 25 metros de largura total. A caixa da via é uma via duplicada, ou seja, são duas pistas, cada uma com duas faixas de rolamento, então tem um canteiro central também para separar essas duas pistas. Isso visa facilitar a travessia dos pedestres também, no caso, quando você tem que atravessar 4 faixas, é melhor ter um canteiro, enfim. Tem calçado dos dois lados e tem ciclovia num dos lados com 2,5 metros, ou seja, dimensionado de acordo com as normas técnicas, em especial o decreto que nós comumente chamamos a norma viária do DF, e da nota técnica número 2 de 2015 também, que define esses dimensionamentos mínimos para o sistema viário do Distrito Federal. Seguindo na hierarquia, temos a via da Rua Sabiá, que é essa aqui em laranja. Ela é uma via, então, de hierarquia coletora, com 15,40 metros, também com ciclovia separada do passeio. E, finalmente, essa via local, que é a Rua Caburé, que dá acesso aos lotes unifamiliares, que é uma via já de menor porte, com 11,40 metros. Nesse caso, o ciclista pode compartilhar a pista com os veículos, conforme permitido nas normas. E aqui, então, repetindo um pouco, a rede de ciclovia projetada, que irá se conectar, lógico que isso vai ter sequência com os parcelamentos vizinhos, né? Isso depois tem que... Conforme vão sendo parceladas as áreas vizinhas, esse sistema viário ele vai sendo complementado. Isso é um controle que a própria Secretaria do Urbanismo faz a partir das diretrizes urbanísticas. Um resumo de área desse parcelamento é o que a gente tem nesses dois quadros. À esquerda, podem ver um quadro onde a gente tem a área passível do parcelamento. O que isso significa? Que da poligonal total da gleba, que vai ser objeto do projeto, que tem 20,68 hectares, na verdade, aproximadamente 63% é o que é passível de ser transformado em sistema viário, área verde pública e lotes. O restante, 37% dessa área toda, vai ser destinada à reserva particular do patrimônio natural, a RPPN, justamente por causa das exigências da legislação ambiental e pelo fato de que tem uma grande parte da gleba que não é passível de ser ocupada, porque tem áreas com declividade alta e outros condicionantes. As APPs também estão incluídas, aqui está a RPPN, que está em área de proteção permanente, e RPPN fora de área de proteção permanente. Preservação, desculpa.
Já quanto à distribuição de áreas do próprio parcelamento, esse quadro aqui, síntese, só quero destacar aqui, vocês podem ver aqui a quantidade de lotes que estão sendo propostos para cada um dos tipos de uso. Então, residencial unifamiliar são 21 lotes, comércio e prestação de serviços que tem 2 níveis diferentes, um é para comércio mais local, outro um comércio um pouquinho mais regional, são no total 4 lotes. Essas siglas aqui são os lotes destinados à implantação de apartamentos com possibilidade de comércio também, são 4, e 4 lotes de equipamentos públicos que dá 5% da área. Essa é uma das definições que tem nas diretrizes urbanísticas. No mínimo 5% da área parcelada tem que ser destinada a equipamento público e 10% pelo menos tem que ser destinada aos espaços livres de uso público, que são as praças ou pequenos parques, áreas verdes qualificadas para o usufruto da população. Então, é importante destacar que a área pública que está conformada pelos equipamentos públicos mais os ELUPs soma quase 16% da área parcelada, não da área da gleba, da área parcelada, em atendimento ao que dispõe as diretrizes urbanísticas. Aqui, mais uma vez, a gente tem graficamente para poder visualizar as áreas destinadas à reserva na forma de RPPN, sendo 37% propriamente dito a RPPN e mais de 3%, na verdade dá 3,6%, se não me engano, a servidão ambiental. No total isso vai dar 43%, aqui está 3 mais 6, depois eu chequei esse número aqui. Então, o importante é ressaltar que atende o que a lei de rezoneamento da APA exige, que é no mínimo 40%, e nós já estamos atingindo mais de 40% com essa proposta. Parte das áreas de servidão ambiental da reserva se localizam também dentro dos lotes, por isso que tem essas achuras aqui para indicar que dentro dos próprios lotes vai ter reserva, como o Abel já comentou, são principalmente aquelas áreas de maior declividade que são mais difíceis de serem ocupadas. No que diz respeito à permeabilidade, que é outra exigência, o parcelamento tem que atender 50% de área permeável da gleba em total. Então, nessa figura, a gente está mostrando as principais áreas permeáveis do parcelamento, sendo principalmente conformado pela reserva, na RPPN, a servidão ambiental, as áreas verdes livres de uso público e também, obviamente, os APPs que estão dentro da reserva. Mas aqui, por que a gente colocou principais áreas? Porque também dentro dos lotes existe a exigência de ter área permeável. Então, isso não aparece aqui, porque aí já depende da ocupação, após o registro dos lotes, como é que vai ser atendida essa área permeável. Mas se faz o cálculo de quanto que tem que ter em cada um dos tipos de uso, né, dos lotes. Então, eles têm taxa de permeabilidade mínima de 15%, esse dado fica registrado na norma de gabarito dos lotes e é feita a exigência no momento da ocupação, para aprovar o projeto arquitetônico, né, tem que atender essa taxa. No caso do lote de CSIR2, dos apartamentos, a taxa é 20%. No caso dos equipamentos públicos, também a taxa é 20%, que é conforme a LUOS. Dessa forma, a gente consegue atender os 50% mínimo exigido, ultrapassa um pouquinho para essa região de área permeável do solo. E aqui nesse quadro são os parâmetros urbanísticos propostos para os lotes que serão criados. Aí eu queria destacar, então, as taxas que foram calculadas, mostradas no quadro anterior, para atender a permeabilidade geral do empreendimento, e também as alturas máximas permitidas, que serão para os lotes unifamiliares de até 9,5 metros, ou seja, no máximo 3 pavimentos para as casas, né? E de 15,5 metros, que seria equivalente a 4 pavimentos para os outros usos, comerciais e os apartamentos. Então, é uma ocupação, dá para ver que é uma ocupação bastante, assim, um pouco mais horizontalizada. Eu queria destacar também, esqueci aqui de falar, mas
Eu vou só destacar a população máxima do empreendimento é 1.033 habitantes, estava lá no quadro síntese. Então, é outra questão que também está nas diretrizes urbanísticas, que é a densidade populacional máxima para essa região, é de 50 habitantes por hectare, e eu que esse empreendimento está com 49,95. Passando aqui já para as questões de infraestrutura. Depois, então, definida essa proposta urbanística, a gente coleta as informações das concessionárias de infraestrutura e faz as propostas, então, das soluções para atender todas as infraestruturas básicas. A primeira questão é a titularidade. Esse slide aqui só mostra que a gleba não pertence ao patrimônio da Terra Cap, ou seja, se trata de uma gleba de propriedade particular. No que diz respeito à drenagem, a Nova Cap informou que tem interferência com o sistema de águas pluviais e viários e outros parcelamentos que já estão aprovados na região, e que não teria condições de atender com o sistema público de drenagem nem de pavimentação esse empreendimento. Então o empreendedor terá que fazer um projeto da sua própria responsabilidade, né? Já foi elaborado esse projeto em concepção do sistema de drenagem pluvial, de acordo com o termo de referência emitido pela Nova Cap. Terá uma rede, a solução vai ser uma rede coletora convencional com lançamento no Ribeirão Taboca. No que diz respeito à energia elétrica, a SEB informou que tem viabilidade de atendimento de fornecer com energia elétrica o empreendimento. A solução vai ser a apresentação de um projeto de rede de distribuição de energia para o empreendimento, que deverá ser aprovado pela concessionária para obtenção da licença de instalação. Para o abastecimento de água, a CAESB informou que não tem abastecimento de água implantado projetado nessa localidade. Será necessário que o empreendedor opte por uma solução independente, por meio de poços tubulares profundos. Então, foi elaborado o estudo de concepção do sistema de abastecimento de água com poços tubulares profundos, que vai operar em conjunto com o sistema do outro parcelamento vizinho que já está aprovado. Então, esse estudo encontra-se já em análise junto à CAESB. No caso do esgotamento sanitário, também foi informado pela CAESB que não tem sistema sanitário implantado ou projetado que possa atender esse empreendimento. Foram dadas 3 alternativas, sendo a alternativa 3 uma solução conjunta de rede de coleta de esgoto interligada ao sistema de esgoto projetado para outro empreendimento do Pinhão 16. E essa foi a alternativa, então, escolhida, utilizar esse sistema que já está projetado e licenciado, com as devidas melhorias, incrementos de capacidade para atender também esse parcelamento. Para poder realizar essas redes de infraestrutura que foram dadas como soluções, é necessário obter as outorgas de lançamento para o caso da rede de drenagem, né? Outorga de lançamento de águas pluviais. Já foi solicitada a outorga prévia para um ponto de lançamento no Ribeirão Taboca. Para o uso de água subterrânea, ou seja, para explorar água para os poços para abastecimento, foi emitida já a outorga prévia número 242 de 2021 para reservar direito de uso de água subterrânea com a perfuração de um poço tubular para fins de abastecimento humano, ou seja, um poço para esse empreendimento. E para a outorga de lançamento de efluente sanitário tratado, foi emitida a outorga prévia já 246 de 2020, que modificou os termos de uma outra outorga de 2020, de forma que agora tem 3 pontos de lançamento de efluente tratado também na mesma bacia aqui do Ribeirão Taboca. No que diz respeito à coleta de resíduos sólidos, a SLU informou que já atende, né, poderá realizar a limpeza urbana, manejo de resíduos dessa localidade, e o que a SLU solicitou, é que o sistema viário fosse adequadamente dimensionado. Isso já está contemplado no parcelamento na forma de quando se dimensiona o sistema viário de acordo com as normas vigentes, isso já está atendido. Quanto ao DER, o DER informou que a poligonal não confronta nem interfere com a faixa de domínio da DF001, EPCT, nem qualquer outro do sistema rodoviário do Distrito Federal. Em relação ao trânsito, o estudo preliminar de urbanismo já foi analisado pela CEDU
não foi solicitado estudo de trânsito para esse empreendimento. E normalmente o que acontece é que os empreendimentos específicos que vão ser implantados nos lotes, eles estão sujeitos a enquadramento com o polo gerador de viagens. Então, isso pode ser requerido na etapa de licenciamento arquitetônico, mas no caso de licenciamento urbanístico, até esse momento, não foi solicitado. Bom, então essas são as informações de urbanismo e infraestrutura. Eu vou ficar aqui também, se depois tiver alguma pergunta, e vou agora retornar a palavra então para o Abel, para fazer o prognóstico. Muito obrigado, Janina, pela explanação a respeito da infraestrutura de urbanismo. Eu vou dar prosseguimento à parte final da apresentação da nossa audiência pública, tratando sobre o prognóstico ambiental e, em sequência, sobre os programas ambientais que serão executados no parcelamento. Bom, o prognóstico ambiental ele refere-se à identificação, à valoração e à interpretação dos prováveis impactos ambientais associados à operação e à implantação do empreendimento. Durante o prognóstico ambiental, foi elaborada uma avaliação dos impactos ambientais, considerando os efeitos negativos ou positivos decorrentes do empreendimento. Essa identificação, ela avaliou os impactos ambientais em seus aspectos positivos e negativos, e focalizou as alterações decorrentes da instalação e da operação do empreendimento. O prognóstico ambiental foi realizado, procurou prever e caracterizar os impactos ambientais sobre diversos ângulos, e os impactos ambientais foram identificados, quantificados e qualificados de forma sistemática por meio de uma metodologia específica e de domínio usual. Como funciona essa metodologia que nós aplicamos para poder mensurar e quantificar esses impactos ambientais? A gente classifica esses impactos ambientais de acordo com essa tabela que a gente consegue observar na projeção ao lado. Então, esses impactos ambientais são classificados de acordo com sua etapa de ocorrência dentro do empreendimento. Eles podem ser impactos ocorrentes na fase de planejamento, na fase de instalação ou de operação. Ele é quantificado também em relação à sua forma, se ele é um impacto que ocorre de forma direta ou de forma indireta. Também quanto à sua natureza, se ele é um impacto de natureza positiva, ou seja, um impacto benéfico, ou se ele é um impacto de natureza negativa. Quanto à sua abrangência, se ele é um impacto que só ocorre localmente, ou seja, na poligonal do parcelamento, ou se ele é um impacto de ocorrência regional, em toda a região. Quanto à sua temporalidade, se ele é um impacto de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Quanto à sua reversibilidade, se ele é um impacto que pode ser reversível, se ele é um impacto que é irreversível ou se ele é um impacto parcialmente reversível. Nós também qualificamos ele quanto à sua importância, se ele é um impacto de baixo grau de comprometimento da qualidade ambiental, médio grau ou alto grau. Quanto à sua magnitude, se a magnitude é pequena, se ela é média ou se ela é grande. Quanto à sua duração, se ele é um impacto permanente ou se ele é um impacto temporário. E, por último, quanto à sua probabilidade de ocorrência, se a probabilidade é baixa, média ou alta. Tendo quantificado e qualificado os impactos de acordo com essa metodologia, a gente consegue mensurar qual é o impacto de maior relevância dentro da área do parcelamento. Feito isso, a gente consegue identificar e visualizar quais são os impactos de provável ocorrência. Nós dividimos os impactos de ocorrência para o meio físico, biológico e socioeconômico. Dentro do meio físico, nós separamos aqueles impactos que irão ocorrer na instalação do empreendimento e os que irão ocorrer na operação do empreendimento. Em relação aos impactos de ocorrência na sua instalação, nós identificamos os seguintes impactos: revolvimento e retirada da camada superficial do solo, redução da permeabilidade do solo, geração de resíduos sólidos, alteração da qualidade do ar devido à emissão de material particulado, início ou aceleração de processos erosivos, alteração da qualidade da água superficial ou subterrânea. Em relação aos impactos ocorrentes na operação, nós identificamos os seguintes impactos: alteração da qualidade da água superficial, redução da permeabilidade do solo, geração de resíduos sólidos, alteração na disponibilidade de água subterrânea e início ou aceleração de processos erosivos.
Em relação aos impactos ambientais identificados para o meio biótico, nós temos a redução da cobertura vegetal, a perturbação, o afugentamento da fauna terrestre, a alteração no bioclima, no microclima, desculpe, perda da biodiversidade local e a perturbação e afugentamento da fauna terrestre. Todos esses classificados como impactos negativos. Para o meio biótico, a gente pode identificar como impacto positivo a criação da RPPN, que já foi abordada lá no início da apresentação. A Gianina também abordou um pouquinho na fase de infraestrutura e urbanismo. Tá? A RPPN, como todos sabem, é uma reserva particular do patrimônio natural, que é uma categoria de unidade de conservação de uso sustentável criada pela vontade do próprio proprietário, ou seja, sem desapropriação de terra. No momento que o proprietário decide criar a RPPN, ele assume um compromisso com a conservação da natureza. Por fim, em relação aos impactos do meio socioeconômico, nós identificamos a geração de expectativa na população como um impacto negativo, como impacto positivo a ocupação ordenada do solo. A gente bem sabe que naquela região do Jardim Botânico, boa parte dos parcelamentos hoje existentes foram ocupados de forma desordenada. Então a gente vê como um aspecto positivo essa ocupação ordenada do solo, obedecendo às diversas normativas que existem no Distrito Federal. Também temos a mobilização de mão de obra e geração de emprego como um impacto positivo. Ocorrência de acidentes de trabalho, que é um impacto classificado como negativo. Como impacto positivo, nós também temos o incremento nas atividades comerciais e no mercado imobiliário na região. A melhoria da qualidade de vida, também como um impacto positivo. Outro impacto positivo que nós podemos citar, decorrente da implantação do empreendimento, é a geração de emprego, renda e tributos. Os tributos são a arrecadação de impostos. O aumento das receitas tributárias e transferências de mercadoria. E a geração de emprego, renda e arrecadação tributária. Todos esses são impactos positivos decorrentes da implantação do empreendimento. Por fim, nós temos o PBA, que é o Projeto Básico Ambiental, que nada mais é do que o conjunto de programas ambientais que nós estamos propondo realizar durante a instalação e operação desse empreendimento. E esses programas ambientais que serão executados, eles têm algumas naturezas. Por exemplo, a natureza preventiva. São programas que têm ações para os impactos negativos que podem ser evitados, reduzidos ou controlados. Eles também podem ter uma natureza corretiva, são aqueles que visam a mitigação de impactos através de ações de recuperação e recomposição. Podem ter natureza compensatória, que são destinados a impactos irreversíveis, onde há perda de recursos e de valores ecológicos. E, por fim, nós temos os programas de natureza potencializadoras, que são aqueles que intensificam as condições ambientais favoráveis advindas da implantação do empreendimento. Para finalizar, eu vou apresentar aqui a relação de programas ambientais que estão sendo propostos e que nós iremos executar durante a instalação e operação do empreendimento. São 12 programas, conforme a gente pode visualizar aqui na imagem. São eles o Programa de Vigilância Sanitária e Ambiental, o Programa de Limpeza do Terreno e Remoção da Vegetação, Programa de Acompanhamento de Ruídos de Obra, Programa de Acompanhamento de Tráfego, Programa de Controle de Emissão de Material Particulado, o Programa de Desativação do Canteiro de Obra, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o Programa de Acompanhamento de Efluentes de Obras, Programa de Acompanhamento de Processos Erosivos e Assoreamento, Programa de Acompanhamento de Obras e Recuperação e Recomposição Paisagística, o Programa de Acompanhamento de Recursos Hídricos Subterrâneos e, por fim, o Programa de Monitoramento de Fauna e Flora. Essa é a relação de programas que nós propomos ao Brasília Ambiental executar. Cabe ao Brasília Ambiental decidir se eles são compatíveis e se são suficientes, e também cabe a ele propor novos programas que não estão nessa relação. Eu vou encerrar essa primeira parte da apresentação da audiência pública. Nós faremos um intervalo de 15 minutos, onde a população vai ter a oportunidade de enviar seus questionamentos pelo WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, ou pelo e-mail do Brasília Ambiental, que também está aparecendo na tela. Após esse intervalo de 15 minutos, a gente retorna respondendo os possíveis questionamentos que a gente vem a receber por meio dos canais de contribuição.
Pessoal, vamos retornar aqui após o nosso intervalo com algumas perguntas que foram feitas através dos nossos canais no YouTube, WhatsApp e também via e-mail. Então, vou começar lendo, né, com o nome da pessoa que perguntou e tentar alguma identificação que ela apresentou aqui para nós e, na sequência, a pergunta. E essa pergunta vai ser direcionada ou ao Brasília Ambiental ou aos técnicos da Progeplan, conforme o tema, certo? Então, vamos lá. Senhor João Castro, morador do Ville de Montagne. Na minha opinião, a cidade não pode se expandir em todas as direções. Tem que ter os eixos de expansão e os eixos de preservação. No caso do nosso Jardim Botânico, suponho, a vocação da RA é para condomínio de casas e área de preservação ambiental. Por que prédios nesta região? Senhor João Castro, esse empreendimento ele segue, inclusive, as diretrizes urbanísticas que são propostas pela Secretaria de Habitação do Distrito Federal. Ele atinge aos índices de população que são previstos, índices de permeabilidade, como foi exposto, né, pela equipe. E nesse caso, da forma como o empreendimento está colocado, existe uma área de preservação de acordo com o zoneamento e nem sempre prédios são sinônimos de maior impacto, né? A gente já tem estudos que informam que às vezes cidades concentradas podem ser, né, até mais benéficas ao meio ambiente. Esse empreendimento ainda não está aprovado, ele ainda está em fase de aprovação. Então, o Brasília Ambiental continua acompanhando isso de perto para que esses objetivos, que inclusive o senhor propõe aqui na sua pergunta, sejam plenamente atingidos, né, de acordo com a legislação em vigor. Senhor Renato Emery, condomínio Ouro Vermelho 1, gostaria de saber se existe previsão de ligação da Avenida do Sol ao Balão do Solar de Brasília, passando pela Vila do Bosque. Entendo que não existe outra solução para escoar o fluxo de veículo, que já é gigante, faça existirem os gargalos lá em cima. O que nunca acontecerá. Ao meu entender, apenas esta via de escoamento, essa via dará o escoamento para a Avenida do Sol ao plano piloto. Agradeço a atenção. Eu acredito que essa pergunta não possa ser respondida aqui nesse fórum, apesar de, né, termos aqui a presença da arquiteta aqui na nossa equipe, mas diante dessa questão do escoamento de veículos e o tráfego, para além da poligonal do empreendimento, a gente não tem subsídios aqui suficientes para estar respondendo para o senhor. Luiz Camargo. Considerando a importância dessa região como área de nascentes e a tendência de escassez hídrica com o aumento da população no DF, vocês acham sensato fazer um grande empreendimento imobiliário nessa região com esse enorme impacto ambiental que será causado? Considerando também o impacto no sistema viário, que já é insuficiente com a população existente na região, haverá uma grande queda na qualidade de vida dos moradores da região. Houve alguma previsão de ação para evitar o problema de tráfego? O que será feito para compensar a perda da área nativa e a consequente redução da área disponível para a fauna existente na região? Você quer responder, Abel? Isso aí? Posso responder. Luiz Camargo. Primeiramente, seu Luiz Camargo, obrigado pela participação. Em relação à pergunta que o senhor fez em relação à tendência à escassez hídrica, é importante observar que a gente tem toda a legislação da DASA que rege essa questão hídrica no Distrito Federal e que o empreendimento ele é obrigado a estar observando essas questões de vazão, atendendo essas normativas da DASA, até para que não haja esse problema de escassez hídrica. Tá? Então, quanto a esse ponto, a gente está bem embasado pelos estudos da DASA, questão de outorga. Então, a gente acredita que não irá ocorrer esse problema em relação à escassez hídrica. Em relação à compensação da perda de área nativa, é importante observar que existem duas normativas em relação a esse problema, que é a compensação florestal e a compensação ambiental, que é regida pela legislação distrital. E todo esse processo que está correndo dentro do Brasília Ambiental, ele vai observar essas duas normativas, vai realizar a compensação florestal devida, e além disso, também a gente tem um programa específico, que é o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, que visa também compensar essas possíveis áreas que serão degradadas durante o processo de instalação e operação do empreendimento. A gente também tem uma pergunta aqui de trânsito, eu acho que talvez a Gianina possa complementar.
Só o que perguntou antes, né? Se vai ter alguma previsão de ação para evitar problema de tráfego, né? Bom, o que a gente pode complementar nesse momento é que já foi lançada uma licitação pelo GDF para fazer umas intervenções no balão da SAF. O balão da SAF vai ter uma melhoria, não é diretamente relacionado a esse empreendimento, né, mas é uma informação oficial que o balão da SAF já vai ter, vai ser feita uma melhoria lá de forma que o trânsito que é local vai passar em nível diferente do trânsito de passagem. Então, isso vai melhorar o funcionamento em geral do acesso desse empreendimento, porque é a partir desse balão da SAF que esse empreendimento vai ter acesso pela EPCT. Então, é uma coisa que já está prevista pelo GDF, não necessariamente por esse empreendimento. E como foi colocado anteriormente, compete à Secretaria de Urbanismo, no caso, pela localização do empreendimento, solicitar estudos de trânsito se for necessário, né? Dentro da legislação está previsto em quais casos que se enquadra para o pedido para a exigência de relatório de impacto de trânsito ou relatório simplificado, e essa exigência ainda não surgiu. Acredito que seja por conta do porte do empreendimento, mas como o processo ainda está em andamento, isso ainda pode ser que seja solicitado. O usual é que isso seja solicitado, como eu já expliquei, para o licenciamento dos projetos arquitetônicos, que são classificados como polo gerador de viagem, ou quando o empreendimento impacta diretamente numa ou mais rodovias, aí o DR faz essa exigência também, que não é o caso aqui, já foi feita a consulta ao DR e não foi, como não interfere diretamente com a rodovia, então não teve essa exigência. Só complementando, tá, a pergunta do seu, como é que é o nome dele? Do seu Luiz, em relação à escassez hídrica, tá, seu Luiz? É importante a gente ressaltar que durante a instalação e operação do empreendimento também serão executados 2 programas ambientais, que é o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Subterrânea e da Água Superficial, que visam a gente fazer um monitoramento dessa questão da água para saber se o empreendimento está causando algum tipo de impacto ambiental quanto à disponibilidade hídrica, além da gente já estar observando aquela normativa da DASA que diz a respeito às outorgas de captação e de uso da água, né? Então tudo isso, todo esse escopo de programas ambientais, normativas da DASA, servem para a gente prevenir e evitar que a gente tenha qualquer problema em relação à escassez hídrica, conforme o senhor mencionou na sua pergunta. Certo, então vamos dar seguimento aqui. A próxima pergunta é do senhor Rodrigo Lima. E aí ele pergunta, na verdade ele cita que na figura 3 do estudo de concepção de infraestrutura, a via de acesso ao empreendimento está diferente da apresentada na audiência. Na primeira, a via tem início antes do condomínio Lago Sul. Na apresentação, a via tem início após o condomínio. A primeira proposta traz impactos para 3 condomínios importantes da região, o Lago Sul, Vilagem Alvorada 1 e 2, pois a via passaria por dentro desses condomínios. Na versão apresentada agora na audiência, esse impacto não existiria. Qual o projeto que será de fato implementado? Eu posso mostrar aqui de novo? Nós vamos apresentar aqui então para tirar a dúvida. Sim. Vamos ver se eu entendi bem. Eu acho que o senhor Rodrigo está se referindo a essa figura aqui, que é a terceira figura que aparece na parte de infraestrutura, né, e urbanismo. Então, é porque essa figura, na verdade, ela é das diretrizes urbanísticas. Está aqui falando, de DIUR 01/2019, Diretrizes de Sistema Viário e Circulação. O que essa figura apresenta? É o sistema viário estruturante planejado pela Secretaria de Urbanismo para essa região. E aí a gente tem um recorte específico da área desse empreendimento, né? Então, a poligonal em vermelho aqui, essa área, esse polígono com linha grossa em vermelho, achurado, é o que é esse empreendimento Vila dos Bosques. E aí, o que a Secretaria faz nessas diretrizes? Ela indica para nós qual seria o sistema viário que nós temos, o empreendimento teria obrigação de fazer, digamos, de contemplar no parcelamento. Isso significa que dentro da minha poligonal de projeto, que é essa vermelha, eu tenho que ter essa via de circulação como via
principal, né? E essa via de circulação de vizinhança nível 1 como via secundária. A continuidade dessa via de circulação para fora da poligonal desse empreendimento não é responsabilidade desse empreendedor. Seria a responsabilidade desse outro empreendimento aqui vizinho. Caso isso exista, então se faz a conexão. Ou seja, eu tenho que considerar nesse projeto a possibilidade dessa continuidade. Eu tenho que estar considerada, inclusive aqui para baixo, para a Avenida do Sol. Mas dentro desse projeto não é indispensável eu ter essa continuidade, porque o acesso dele é pela via aqui a sudoeste. Então ele vai funcionar com esse acesso aqui a sudoeste. Se acontecer futuramente que esse, por exemplo, quem é o proprietário dessa área aqui, onde diz Avenida do Sol, dessa zona B aqui, não faz parte desse projeto. Mais uma vez, eu reitero isso. Se o proprietário dessa área decidir parcelar, certamente a Secretaria de Urbanismo vai exigir desse empreendedor que seja feita essa conexão. Mas não existe exigência para esse projeto. Ou seja, a via aqui pode acabar aqui, antes da zona verde, e ela, desde que dê acesso a todos os lotes desse projeto, obviamente, e ela pode acabar aqui, como está na próxima figura. Por que nosso sistema viário projetado é o que mostra essa figura? Eu tenho o projeto aqui, ele vai seguir até conectar na via que está pavimentada, que já existe aqui, e ele funciona aqui independentemente de se tem essa conexão por em cima desse córrego, por exemplo, e ele tem que ter, isso sim, a previsão, a possibilidade de conectar com a via do empreendimento vizinho. Mas é assim, até por uma questão de apresentação, de norma de apresentação de projeto, dentro da poligonal de um empreendimento não se apresenta a via que não faz parte dele, porque seria como dizer, eu vou implantar essa via também, que não é o caso, justamente a pergunta do seu Rodrigo. O que mostra essa figura é o sistema viário planejado pela Secretaria para a região como um todo. E o que mostra essa outra figura é o sistema viário que vai ser implantado por esse empreendimento. Então, são duas coisas diferentes, sim, na realidade. Uma coisa que está planejada para a região e outra coisa que esse empreendimento vai fazer. Certo. Mais uma pergunta aqui enviada pelo senhor Carlos, pelo WhatsApp. Ele diz: a ponte JK não dá conta nem do atual fluxo de carros. Como poderá atender o novo incremento de fluxo vindo com a implementação do Quinhão 16? Acredito que essa pergunta já tenha sido respondida aí aos poucos ao longo da fala de todos nós aqui. Mas acredito que a dúvida seja no sentido de existir alguma outra melhoria do trânsito na região. Então, a gente já disse anteriormente que existem previsões de melhorias no sistema viário, mas nesse caso, essa exigência específica para esse parcelamento não foi objeto de solicitação do DR ou do Detran, propriamente dito. Então, para a implantação desse empreendimento, as vias continuam da forma como estão, até que se avalie uma necessidade de melhoria. Temos mais algumas perguntas. Senhora Larissa Schmidt, através do áudio do WhatsApp, ela é moradora do Jardim Botânico e gostaria de saber como foi realizada a divulgação da audiência pública. Senhora Larissa, a audiência pública, ela segue as diretrizes da Instrução Normativa número 27 de 2020 do IBRAM. Ela tem uma divulgação nos periódicos de grande circulação e até no Diário Oficial do Distrito Federal com 30 dias de antecedência. Então, foi feita a devida publicidade dessa audiência. Até pouco tempo, todas as nossas audiências estavam sendo divulgadas também pelos canais das redes sociais do Brasília Ambiental, mas que agora, com o período eleitoral, ficam bloqueados e realizados apenas pela Agência Brasil. Além disso, tem uma base presencial onde está acontecendo a transmissão dessa audiência, para aqueles que querem acompanhar no presencial. Foi falado o endereço, a Assembleia. É isso, gente? Só confiram para mim se é esse endereço. Vou verificar aqui. Assembleia de Deus do Jardim Botânico, localizado na quadra 1, etapa 1, Rua 1, lote 289/305.
Então, esses foram os mecanismos de divulgação dessa audiência pública que ocorreu conforme a legislação vigente. Tá? Temos uma última pergunta aqui, do senhor Rodrigo Faleiro. Boa noite. Considerando que a omissão na consideração de dados em um processo de licenciamento pode gerar dano ambiental irreversível e que o servidor público ou colaborador podem ser responsabilizados administrativa, civil e criminalmente, solicito ser informado sobre a ausência de óbice do IBRAM na análise de 2 empreendimentos da mesma empresa, na mesma região, em processos separados e contínuos. Também quero ser informado como o IBRAM está avaliando os efeitos acumulativos de 2 empreendimentos na mesma região. Por fim, solicito ser informado sobre os próximos passos na avaliação antes da concessão da licença. Agradeço a atenção e informo que essas respostas podem ser usadas judicialmente. Vamos lá, foram várias perguntas aqui feitas pelo senhor Rodrigo, eu vou respondê-las aos poucos, tá bom? Vou começar aqui pela ausência de óbice na análise de 2 empreendimentos da mesma empresa na mesma região. Acredito aqui que o senhor Rodrigo esteja citando o caso do empreendimento vizinho a este que a gente está avaliando aqui hoje, o Quião 16, também de interesse da INCO. E esse empreendimento ele já foi licenciado, já passou pela fase de licenciamento. E nesse caso foram autuados em momentos distintos, né? E não há nenhum óbice legal que os impeça de serem licenciados de forma separada, principalmente porque para o primeiro, o Quião 16, houve uma exigência do estudo ambiental, o estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto, que é o elemento de maior complexidade que se pode exigir de um empreendimento. É o estudo ambiental mais rigoroso e mais criterioso que se solicita, né, para o empreendimento acontecer. Então, a gente, nessa configuração, a gente já sabe que o empreendimento que já está licenciado, que é o Quião 16, ele já passou pelo procedimento mais rigoroso, na medida em que, se eu o separo em termos processuais, eu não tenho como, ou reuni-los, eu não tenho como aumentar a complexidade ou o nível de exigência que é estabelecido. Se eles fossem analisados, hipoteticamente, de forma conjunta, continuaria sendo um EIA-RIMA o estudo ambiental a ser exigido. Então, essa seria a diferença de um empreendimento que, como já foi passado pelo EIA-RIMA, a gente não necessita de acrescentar maior complexidade técnica para sua análise. Em relação ao efeito sinérgico, né, desses empreendimentos, que é o efeito cumulativo que a gente chama, a gente consegue hoje, com a equipe de licenciamento que é especializada em parcelamentos do solo, garantir que os critérios estabelecidos e a forma de análise que é estabelecida pelo Brasília Ambiental e os critérios que são colocados, né, as exigências técnicas, sejam os mesmos. Então, a gente consegue, inclusive, garantir que as pessoas que são especializadas nesses tipos de processo de parcelamento do solo estejam presentes em toda aquela região, não só onde estão acontecendo esses empreendimentos, mas em todo o Jardim Botânico. Então, a gente tem uma equipe bastante especializada e bastante familiarizada com a região. Então, a gente consegue imprimir os mesmos critérios. Além disso, a gente tem também alguns recursos ambientais, que aí a gente tem que destacar isso, como, por exemplo, recursos hídricos, cuja quantidade ela é distribuída ao longo da bacia. Esses recursos são avaliados no âmbito da ADASA, por exemplo, para liberação de outorgas de poços ou coisas do tipo. Então, um recurso que é quantitativamente limitado, que aí no caso a ADASA que responde mais por isso, ela tem ali dentro das suas atribuições a capacidade de fazer a distribuição conforme a capacidade daquele sítio. Então, em termos quantitativos, essa análise também é feita, só que ela é feita por um outro ente governamental, que nesse caso é a ADASA. Então, seja para captação, seja para lançamento de esgoto ou drenagem pluvial, esses quantitativos são considerados na sua capacidade, porque tem-se o registro de todas aquelas outorgas na região e todas elas são consideradas na hora de fornecer uma próxima. Tudo bem? Em relação aos próximos passos, né? Eu acho que é a última questão aqui que foi colocada pelo seu Rodrigo. Os próximos passos são o seguinte: após essa audiência pública, ela vai ser
degravada, vai entrar para o processo como um anexo, vai estar todo o procedimento aqui vai estar disponível e acessível, assim como as contribuições que forem de relevância para o procedimento de licenciamento ambiental, elas entram como sugestões ou melhorias dentro do estudo ambiental, e essa avaliação é feita em conjunto, né, com a participação popular e os técnicos do Brasília Ambiental. Então, após esse passo também, a gente vai para uma avaliação final e a aprovação desse estudo. Então, se ele atender a todos os requisitos, ele vai ser aprovado, e além da aprovação do estudo, a gente consegue reunir toda a documentação que é necessária, a gente consegue avançar para uma fase de licença prévia. A licença prévia, ela, como a gente falou anteriormente, ela autoriza o empreendimento de estar conforme aquele desenho, mas ela não autoriza ainda obras. A gente ainda não está falando aqui de projetos de engenharia. A gente está falando de uma viabilidade ambiental. Então, essa viabilidade ambiental ela ocorre na fase prévia, que ainda não finalizou. Então, esses são os próximos passos, né? Depois da licença prévia, a gente tem a entrada de projetos de engenharia, que são mais detalhados, que vão mais a fundo, e aí sim é possível se falar em licença de instalação e obras. Tudo bem? Acredito que a gente tenha percorrido já todas as perguntas que foram enviadas, né? Acho que tem mais alguma consideração a fazer em relação a essas últimas que eu respondi? Não, acho que sua fala contemplou muito bem os questionamentos em relação a essa questão de haver algum tipo de óbice ou não. Eu acho que é só importante frisar que os processos e os parcelamentos nasceram em momentos distintos, sua concepção nasceram em momentos distintos. Tanto é que existe um lapso temporal entre a abertura de um processo e outro de cerca de 2 a 3 anos. Para o Quião foi aplicado um estudo do grau máximo de complexidade de acordo com a legislação ambiental, que é o EIA-RIMA. Não existe nenhum outro estudo que tenha um grau de complexidade maior do que esse. Então eu não vejo nenhum óbice, não vejo nenhuma perca de informação ou algo do tipo com esses processos sendo analisados em momentos distintos, mesmo porque tratam-se de parcelamentos distintos, tá? Com cada um com sua característica de implantação, cada um com sua compensação ambiental e florestal, cada um executando seus programas ambientais em momentos diferentes e distintos. Então acho que você colocou muito bem, acho que não ficou muito claro aí o questionamento, sua resposta, acho que é isso mesmo. Certo. Então, pessoal, a gente está caminhando então para o finalmente aí da nossa apresentação. A gente gostaria de agradecer a participação de todos. É muito importante a participação cada vez maior dos nossos canais no YouTube, no WhatsApp e e-mails também, para que essas audiências cada vez mais cheguem a mais pessoas. Esse é um meio em que a gente acredita ser o melhor até hoje desenvolvido para as audiências, porque é possível acompanhamento e a participação em quaisquer lugares, e ela, além de tudo, fica disponível aqui no nosso canal para aqueles que não conseguiram assistir ao vivo, que possam assistir e também trazer suas contribuições num momento posterior. Então, mais uma vez, a gente agradece e se coloca à disposição através dos nossos canais, que estão, né, aqui na descrição do vídeo. E até uma próxima, pessoal. Boa noite e tudo de bom aí. Obrigado, gente. Boa noite.